Você já parou para pensar sobre como funciona o pensamento de um profissional de saúde na hora de tomar alguma decisão clínica? Olá, o meu nome é Daniel Maia, eu sou médico de família e comunidade e este é o IAI Saúde, um canal onde falamos de saúde para pessoas. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o raciocínio clínico, que é como os profissionais de saúde tomam suas decisões. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Sempre quando a gente fala de raciocínio clínico, é um tema um tanto quanto desafiador, porque a gente não tem uma cartilha para poder seguir ou para poder entender melhor como esse processo de tomada de decisão ele acontece. Mas, em linhas gerais, a gente tem três elementos que são muito importantes para compor esse raciocínio clínico no momento da tomada de decisão. Quais são eles? O primeiro é o grau de conhecimento do profissional. Então, quanto aquele profissional conhece, qual que é aquela bagagem, quais são as experiências anteriores desse profissional de saúde. O segundo são as informações que o paciente está passando, né, as quais a gente tem acesso para poder fazer aquela tomada de decisão. E o terceiro é o ambiente, o cenário onde essa decisão ela precisa ser tomada. Então a gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada um desses três elementos e como que a gente pode estudar os vieses, principalmente das tomadas de decisão, não para poder eliminar eles desse cenário, mas para poder entender que eles existem e tentar diminuir a interferência desses vieses na tomada de decisão. Então, quando a gente fala do conhecimento, da bagagem do profissional sobre o tema, né, que está inserido aí nesse cenário, nesse momento em saúde, a gente está falando de qual que é a formação desse profissional, mas para além disso, quais são as experiências anteriores que esse profissional tem para poder tomar essa decisão. O que a gente sabe? Nesse sentido, o principal método que a gente tem para poder estabelecer um diagnóstico é o que a gente chama de método hipotético dedutivo. A gente levanta uma hipótese para aquilo que está acontecendo e em cima dessa hipótese a gente vai analisar todos os dados que a gente tem para poder deduzir qual que é a melhor decisão a ser tomada. E tudo isso precisa de muita bagagem. A gente sabe que a área da saúde é uma área extremamente ampla, complexa, e quanto maior a bagagem, mais apurado é esse método hipotético dedutivo. Mas isso não diz somente respeito ao tempo de experiência desse profissional, mas também a qualidade desse tempo. Então, se a gente está em um centro onde a gente tem exposição a diferentes perfis, né, em saúde, a gente tende a ter uma bagagem maior e, consequentemente, agregar mais elementos para essa tomada de decisão. Se, por outro lado, eu estou em um ambiente onde eu só vejo um escopo limitado de situações em saúde, a minha tomada de decisão ela tende a ser enviesada por esse padrão que eu já tendo a reconhecer. Então, isso aumenta a minha velocidade de assimilação, de tomada de decisão, mas também me deixa mais exposto, mais suscetível a possíveis erros nessa tomada de decisão. E por que isso é importante? Se eu basicamente me exponho àquilo que é mais comum na sociedade, eu estou tendo um viés de entender aquilo que a sociedade está me entregando. Então eu vou entender a essa sociedade e diante daquilo que é mais comum, o que eu chamo de epidemiologicamente mais relevante, eu vou tender a estabelecer diagnósticos que façam mais sentido para essa população. Mas se por outro lado eu estou em um ambiente que é protegido desse viés epidemiológico e eu só trato basicamente uma única condição muito específica, isso vai me deixar mais acurado em tratar dessa condição específica, mas eu vou perder essa acurácia para entender aquilo que é mais comum, aquilo que é mais prevalente na população em geral. Eu chamo isso do viés epidemiológico, né? A depender do cenário onde eu estou inserido, se eu estou num cenário de atenção primária que tem contato direto com uma determinada população, eu tendo a ser cada vez mais especialista naquilo que é epidemiologicamente mais relevante para aquela população. Se por outro lado, eu estou em um ambiente que é hiper especialista em um único problema de saúde, que recebe gente de todo canto do Brasil, mas que só trata um determinado problema em saúde, eu vou ficar cada vez mais acurado nesse problema específico, mas eu vou perder essa acurácia epidemiológica de saber o que é mais comum, o que é mais relevante, o que é mais prevalente na minha população. Então, entender que esses vieses existem é o primeiro passo para eu entender qual que é a qualidade desse escopo, né, dessa bagagem epidemiológica desse profissional de saúde, porque isso vai interferir diretamente na capacidade dessa pessoa de tomar boas decisões, a depender, é claro, do problema que esteja diante dessa pessoa.
A gente tem como protótipo de melhor ferramenta para aplicação do conhecimento técnico o que a gente chama de medicina baseada em evidências. O que é isso? É o conjunto de evidências que a gente tem que vão embasar as melhores decisões em saúde. Então, se eu estou falando de um problema específico, como dor no joelho, quais são as melhores evidências que a gente tem para a abordagem dos diferentes tipos de problema que vão desencadear na dor do joelho, né? Então, para cada cenário específico, eu tenho um conjunto de evidências que suportam a tomada da melhor decisão. E aí eu tenho várias ferramentas, talvez a mais comum seja o UpToDate, e isso não é uma propaganda, mas é para trazer o exemplo de uma das ferramentas que ajudam nesse suporte à tomada de decisão. Outra ferramenta muito famosa é a Cochrane, a gente tem a United States Preventive Task Force para medicina preventiva especificamente, enfim. A gente tem um BMJ, a gente tem uma série de ferramentas que ajudam a gente nesse suporte da tomada de decisão baseado em evidência. Isso significa dizer que as evidências elas são perfeitas? Não, as evidências elas não servem para serem perfeitas, mas elas servem para diminuir, né, reduzir a nossa incerteza sobre determinado assunto. E é por isso que a gente precisa ter uma ampla bagagem do ponto de vista de exposição para diferentes problemas que sejam relevantes para a nossa população, mas ao mesmo tempo estar embasado nas melhores evidências possíveis para nos ajudar nessa tomada de decisão. E por que eu falo ajudar? Porque a tomada de decisão ela não cabe somente a essas ferramentas. Elas são fundamentais para que a gente entenda quais são as melhores evidências nesses diferentes temas, mas tem outros dois elementos que vão compor essa tomada de decisão que a gente vai abordar um pouquinho aqui também nesse vídeo. O segundo elemento para a tomada de decisão em saúde é a qualidade das informações do caso específico. Como a gente acabou de falar, as evidências elas são importantes, mas a gente precisa entender que uma dor no joelho nunca vai ser igual a outra dor no joelho. Quais são as particularidades de cada caso que vão ser importantes para a tomada de decisão? Então, a gente leva em consideração quais são as especificidades desse indivíduo que está inserido em um contexto familiar, que está inserido em um contexto comunitário, que tem aí uma competência cultural, que tem uma história de vida. E em cima de todos esses elementos, qual que é a experiência do adoecimento dessa pessoa, porque isso com certeza vai trazer elementos que são fundamentais para a melhor tomada de decisão. Então, se eu tenho duas pessoas que têm dores nos joelhos, que têm características parecidas, o que vai diferenciar no tratamento são esses aspectos individuais e também sociais dessas pessoas que vão impactar em como que eu vou abordar de uma forma diferente, né? Então, a isso a gente dá o nome das informações relacionadas a esse caso que vão impactar nessa tomada de decisão. E para que essa informação ela seja a melhor possível, qual que é a principal ferramenta que a gente tem? O método clínico centrado na pessoa. E do ponto de vista de ferramenta prática, a gente tem uma série de técnicas de consulta que ajudam a gente a reduzir os nossos vieses, a coletar, na hora de coletar essas informações, nesse momento que a gente chama de consulta ou entrevista clínica. A gente já tem um vídeo aqui no canal tanto sobre o método clínico centrado na pessoa e também sobre as principais técnicas de consulta para poder aprimorar a qualidade dessas informações, mas fato é, tudo isso vai ser muito útil para que a gente reúna as melhores informações possíveis e, baseadas na nossa experiência, né, baseada nas melhores evidências, a gente consiga compor aí essa tomada de decisão que seja mais adequada, que seja mais pertinente para essa pessoa, para esse momento. Mas a gente falou em três elementos que são importantes, que são fundamentais para a tomada de decisão. A gente já falou aí da bagagem da pessoa, do conhecimento da pessoa, né, da medicina baseada em evidências. A gente já falou da qualidade das informações, que é como o paciente contribui para essa tomada de decisão, e aí a gente está falando do método clínico centrado na pessoa e também das técnicas de consulta. Mas existe um terceiro fator que influencia de uma maneira muito importante, que é o cenário ou o ambiente dessa tomada de decisão. E aí, se eu estou falando de ambiente, de cenário, eu posso estar falando tanto do ponto de vista físico, então eu tenho patologias, né, eu tenho condições que são muito mais frequentes, por exemplo, no consultório, né, numa clínica, num ambulatório, ou então em algum ambiente ambulatorial,
do que se eu estiver, por exemplo, em um ambiente hospitalar. Via de regra, se eu estou num ambiente hospitalar, já é mais provável que alguma coisa mais grave chegue a um ambiente hospitalar. E eu vou levar isso em consideração na hora de fazer uma tomada de decisão. Então, se eu estou no hospital, eu tendo a abrir mão, né, de exames que vão me trazer resultados mais rápidos, porque eu entendo que a chance de que aquilo seja grave é maior. E se eu estou num ambiente mais ambulatorial, numa clínica ou então num consultório, eu tendo a utilizar instrumentos que vão me trazer respostas não em horas, mas em dias, em semanas, porque eu entendo que eu tenho condições que podem até ser graves, mas elas não são tão agudas, né? Então, esse é o primeiro exemplo de como o cenário, como o ambiente, ele vai influenciar na minha tomada de decisão. Da mesma forma, se eu estou num consultório onde eu atendo demandas que tendem a ser menos graves, eu tenho que estar atento de que isso é um viés ambiental, porque eu preciso estar muito atento para condições que são potencialmente graves. E assim eu evitar o risco, né, diminuir esse risco de que alguma coisa grave passa batido. Da mesma forma, se eu entendo que eu estou em um ambiente mais hospitalar, eu preciso entender que eu tenho um viés ambiental de ser mais agressivo, de ser mais intervencionista, e eu preciso aí entender o que é mais comum, o que é mais prevalente e que talvez precise de uma abordagem menos invasiva para eu evitar aí o perigo da iatrogenia, né? Que é quando a própria intervenção, seja ela diagnóstica ou terapêutica, ela agrega em riscos para aquela situação, para a vida ou para o corpo daquele paciente. E o mesmo viés, ele vem a partir do treinamento da pessoa. Se eu tenho um profissional que o treinamento dessa pessoa, ele é mais aprimorado para um ambiente ambulatorial, essa pessoa ela vai estar mais apta a estabelecer o cuidado em situações que são mais comuns, mais prevalentes no dia a dia das pessoas. Então, quanto mais ambulatorial é a situação, mais próxima daquele viés epidemiológico eu tô, e quanto mais hospitalar, quanto mais institucionalizado, mais distante eu tendo a estar desse viés epidemiológico. E aí eu tendo a influenciar também na minha tomada de decisão. Então, se eu tenho uma formação que é mais ambulatorial, eu tenho um profissional com esse perfil epidemiológico mais intenso. E se eu tenho uma formação que é mais hospitalar, eu tenho um profissional que ele é mais formado, ele está mais enviesado a lidar com condições que são mais graves e talvez mais raras, né? E, portanto, mais distantes desse viés epidemiológico. Outro exemplo da influência do cenário na nossa tomada de decisão, no nosso raciocínio clínico, são os diferentes níveis de pensamento. E aí, quando eu falo de níveis de pensamento, o primeiro desses níveis é a promoção da saúde. E aí eu preciso introduzir um raciocínio que talvez seja um pouco complicado, mas com calma vocês vão pegar. O primeiro pensamento é o que é positivo e o que é negativo em promoção à saúde. E quando eu falo em positivo e negativo, eu não estou falando do juízo de valor, de alguma coisa que é boa ou ruim. Não. Eu estou falando da natureza dessa indicação. Exemplo. O que é mais natural para o nosso corpo humano? É beber água ou tomar um comprimido, uma cápsula todos os dias? Eu espero que vocês concordem que beber água é uma coisa muito mais natural do que tomar uma cápsula. Portanto, eu não preciso de muitas evidências, né, para poder afirmar que a gente precisa beber uma quantidade saudável, uma quantidade adequada de água todos os dias. Portanto, essa é uma medida negativa, não no sentido de uma medida ruim, mas negativa no sentido de que eu não preciso de uma evidência robusta para orientar a ingesta adequada de água. Por outro lado, tomar um comprimido não é uma coisa natural. Portanto, eu preciso de mais evidências para poder orientar essa medida para alguém, né, para uma pessoa sim, outra não. E por eu precisar dessas medidas, né, desse nível de evidência, eu chamo essas medidas de medidas mais positivas, no sentido de medidas afirmativas. Eu estou influenciando o estado natural desse organismo ao introduzir uma cápsula de vitamina, por exemplo, né? Então, quando a gente fala dessas medidas de promoção da saúde, eu estou falando de uma ingesta adequada de água, eu estou falando de um sono adequado, eu estou falando de uma alimentação mais natural e menos industrializada, eu estou falando em colocar o corpo em movimento, né? Quanto menos eu me distancio desse estado natural do corpo humano, que é o movimento, que é beber água, que é uma alimentação natural,
eu estou falando de medidas negativas, não no sentido da natureza, de ser boa ou ruim, mas no sentido de que eu não preciso de uma evidência robusta para poder orientar medidas de promoção à saúde. Por outro lado, se eu estou falando de um exame, se eu estou falando de uma medida na qual eu vou estar introduzindo uma cápsula ou um comprimido no corpo da pessoa, eu estou falando de uma medida positiva no sentido de que eu estou alterando positivamente o estado natural do corpo dessa pessoa. Portanto, eu preciso de um nível de evidência maior para poder tomar essas medidas mais afirmativas, mais positivas em relação ao corpo da pessoa. Então, esse nível de pensamento, daquilo que eu chamo de promoção da saúde, ele tem que povoar a gente quando a gente fala, por exemplo, de estilo de vida, né? Quando a gente fala em sono, em relações sociais, as medidas elas precisam ser negativas, né? No sentido de que eu preciso alterar o mínimo possível o que é o estado natural desse corpo e eu preciso ser muito mais, eu preciso refletir muito mais antes de introduzir uma medida positiva no sentido de ser algo que vai alterar positivamente na vida dessa pessoa. Então eu vou passar uma cápsula de vitamina todos os dias para poder promover a saúde dessa pessoa. Eu preciso ser muito mais criterioso do que virar para essa pessoa e falar, precisamos manejar esse estresse, porque isso não está sendo natural, né? Não está obedecendo ao caráter natural desse organismo. E o mesmo raciocínio das medidas positivas e negativas em saúde, a gente vai utilizar quando a gente passa para o segundo nível de pensamento, que é a prevenção. Por quê? Porque a prevenção, ela não é da saúde. Prevenção, eu estou adicionando uma camada que é prevenir doenças. E aí, esse é um assunto bem amplo, bem específico. A gente vai ter um vídeo só falando sobre as principais bases da medicina preventiva. Mas quando eu falo de prevenção, eu também preciso ter em mente o que é uma prevenção positiva, no sentido de que eu estou introduzindo ativamente alguma coisa que não é natural para esse organismo, e prevenção negativa, que é eu manter esse organismo no seu estado natural. Então, eu tenho esse segundo nível do pensamento, que é o cenário. Qual que é o cenário que eu estou trabalhando? É um cenário de promoção da saúde ou é um cenário de prevenção de doenças? Claro que essa divisão ela é muito mais didática do que funcional. Na vida real as coisas elas se misturam um pouco, mas é interessante eu perceber que a depender do nível, né, do cenário onde eu estou inserido, isso vai influenciar diretamente a minha tomada de decisão. O terceiro nível de pensamento é o diagnóstico. Então, qual que é o diagnóstico que eu preciso fazer, né? O quarto nível de pensamento é o tratamento que eu vou estabelecer. O quinto nível de pensamento é o prognóstico. Então, eu vou tentar reunir cada um desses três níveis em uma única linha de raciocínio. Eu vou precisar estabelecer um diagnóstico, esse diagnóstico ele vai me orientar a um tratamento, e esse tratamento ele precisa me dar um prognóstico ou uma expectativa de qual que é o resultado que eu espero. Se eu não tiver essa linha desses diferentes níveis de pensamento muito claros, eu fico muito perdido, né? Eu vou estabelecer um diagnóstico, mas esse diagnóstico não necessariamente vai me orientar a um tratamento e, portanto, eu não sei exatamente onde é que eu quero chegar, qual que é o prognóstico que eu vou ter nessas medidas que eu estou instituindo, né? Então, apesar de serem níveis de pensamento um pouco diferentes, eles seguem uma lógica que às vezes vão ser importantes para a conclusão de um quadro em saúde, né? Esses três níveis de pensamento, eles são os mais comuns quando a gente pensa nos níveis de pensamento de raciocínio clínico em saúde. Mas a gente precisa pensar, até o momento a gente já falou de 5, né? Então, promoção da saúde é o primeiro nível, prevenção de doenças, diagnóstico, tratamentos e prognóstico. Além disso, a sexta camada de pensamento é a reabilitação. Então, quando eu já tive um agravo, né, um problema de saúde que deixou sequelas, e eu estou pensando aqui na capacidade de reabilitação dessa situação, é o sexto nível de pensamento que eu vou trazer aí para esse cenário da tomada de decisão. E o sétimo e último nível é o que a gente chama de redução de danos. O que é redução de danos? Se eu tenho um comportamento que esse comportamento ele é muito nocivo, muito danoso em saúde, muito prejudicial. No entanto, mudar esse comportamento não é uma opção, eu preciso pensar em como que eu vou reduzir os danos que esse comportamento vai trazer para a saúde. Então, um exemplo clássico, uma pessoa que fuma, né? Se essa pessoa ela fuma, mas por uma série de condições ela não está preparada para parar de fumar nesse momento, ok. Então, a gente entende que isso não é uma opção. Mas diante das opções que a gente tem,
como que a gente pode introduzir alguma medida, né, alguma conduta, para poder reduzir o dano que fumar traz na vida dessa pessoa. Então essa estratégia de tomada de decisão de raciocínio clínico, a gente chama de redução de danos. Então, esses são os 7 níveis de pensamento que a gente vai introduzir, os 7 níveis de cenário, né, que vão influenciar também na nossa tomada de decisão. Então, só recapitulando, quando a gente fala de raciocínio clínico na área da saúde, a gente tem um tripé, que são os 3 fatores que vão influenciar nessa tomada de decisão. O primeiro desses fatores é o nível de conhecimento que aquela pessoa tem, e isso vai, né, trazer influências não somente da bagagem, né, do tempo de atuação que esse profissional tem, mas também da qualidade dessa bagagem. A gente viu também a importância da qualidade das informações e, portanto, da gente ter uma abordagem tanto baseada em evidências, do ponto de vista do conhecimento técnico em saúde, mas também centrada na pessoa e com técnicas de consulta que sejam adequadas para que a gente busque informações de qualidade. E o terceiro fator é o cenário no qual a gente está inserido. E esse cenário, ele vai influenciar a nossa tomada de decisão em 7 níveis diferentes de pensamento. E aí a gente falou um pouquinho de promoção de saúde, de prevenção de doenças, a gente falou de diagnóstico, de tratamento e de prognóstico e de reabilitação e redução de danos. Esse é o vídeo de hoje, o vídeo fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, acha que ele é importante para outras pessoas, compartilhe esse vídeo, é muito importante também para o crescimento desse canal. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, ou então o que você quer ver a gente abordando nesse ano de 2024 aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!